Um. Amigos do canal Narrador Sorriso no YouTube, estamos aqui com um grande amigo de um bom tempo, Matheus Santos, meu querido amigo, querido irmão. Uma gratidão imensurável poder termos essa conversa, essa resenha, falando, né, Matheus, dos seus treinos específicos para a gurizada que acontece aqui nesse espaço. O pessoal vai estar vendo as imagens que a gente colocou. Matheus, como é que começou para ti essa questão? Tu que é formado em educação física, né, meu irmão? Jogador, muita gente também conhece como Matheus Galhardo, né? Teve até uma resenha até um tempo atrás, pensei, mas quem é Matheus Galhardo? Foi olhar bem parecido realmente. Mas, Matheus, como é que começou para ti essa questão da educação física, do esporte? Essa questão, como é que foi começando para ti e vindo depois para cá nos treinos, meu irmão? Certo. Primeiro, te agradecer, Ari, pela presença, né, aqui no meu espaço, aqui em Bom Princípio, em parceria com o Casablanca. Te receber aqui e ter recebido o convite de fazer essa entrevista me deixou muito feliz. Também pelo teu sucesso, pelo teu reconhecimento na região, que todo mundo já te conhece. Então, muito legal ter essa visibilidade para poder divulgar o meu trabalho, tá? Sobre os treinamentos, a gente começou, para ser bem sincero, há muito tempo. Quando eu comecei a jogar no futebol de base, cara, eu era um dos caras que mais me esforçava realmente nos treinamentos físicos e sempre foi uma área que eu gostei muito e procurava também entender um pouquinho mais. Inclusive hoje, falando com um dos preparadores físicos que trabalhou comigo há muito tempo atrás, lá no Novo Hamburgo, porque a gente está fazendo também um material, já fica uma mensagem aí. Ele me comentou que como era legal, que sobre os treinamentos, o quanto eu me esforçava e tudo, e é uma coisa que a gente guarda e fica legal. Então, desde aquele tempo, quando eu comecei no futebol, quando eu trabalhava nas categorias de base, jogando ainda com o sonho de criança de ser jogador, né? Pensava muito sobre, e aí naquele tempo já pensava muito sobre um futuro, claro, ainda naquele tempo pensando como jogador, mas se não fosse, talvez nessa área. E de um tempo pra cá, principalmente quando eu fui pra fora jogar, acabei passando lá por Portugal, já foi um tempo que eu já comecei a mais pensar no pós. Quando eu estava em Portugal já estava com 19 anos, e aí a gente já começa a pensar, talvez, e se não for com futebol, né? Talvez algo a mais nessa preparação física. Já comecei a estudar, né, educação física, já com 18 anos, se não me engano, quando eu estava em São Paulo, já iniciei. E pensava muito, sabe, ali, nessa questão do treinamento específico ou da preparação física. E uma coisa que eu sempre gostei muito treinando foi, claro, fazer a preparação física, me preparar, mas focado para o que eu precisava, sabe? Sempre acreditei que talvez uma academia não seria o ideal para o foco que a gente precisa como um jogador, né? Sempre olhei e sempre soube também que o ideal seria treinar e me preparar exatamente para isso, desde quando eu jogava. Então, como foi passando os anos, foi me aproximando da formatura, a gente acaba vendo, né, e focando, pô, qual pode ser a área que eu posso trabalhar, o que pode ser um foco diferente. E foi quando me veio a ideia, né, desses treinamentos específicos, claro, focado em preparação física, mas com foco principal no futebol. Eu poderia, claro, fazer uns treinamentos mais funcional, abrangeria uma área muito maior, mas o meu foco sempre foi essa área específica do futebol, buscando a evolução dos atletas na questão de força, resistência, potência, velocidade, explosão, que é o que vai fazer a diferença no jogo. Matheus, não cortando, mas a gente vendo, como te acompanha há bastante tempo, a gente tem uma relação de bastante amigos, né? Eu vejo que sempre tu tem esses atletas e sempre tu marca, né? Eles posa, assim, né? Até dando esse incentivo para eles, né? Saberem que isso faz a diferença, né? Eu estava acompanhando o treino aqui. Muitos desses atletas que estavam aqui hoje estão aí jogando nas competições, nosso municipal de futsal, nosso municipal também de futebol 7, e tu incentiva eles, né? Fazendo aquele corte dos gols dele, marcando o atleta da rodada, né? Eu sempre vejo que tu tem essa questão, né? Sim, não, com certeza. Até porque é uma questão gratificante até pra mim, né? Porque muitos atletas aqui vêm e quando começam os treinamentos eles ainda estão um pouco abaixo na parte física, sabe? E claro, exemplos enormes aí que a gente tem de atletas que vêm, sabe, sobrando nos jogos, que o preparo físico começa a aparecer e fazer a diferença. É o que eu mais falo pros atletas. Um atleta que tenha qualidade, conciliando com o preparo físico, vai se sobressair. E se sobressair é acontecer isso que hoje muitos atletas têm, né? Que é questão de assistências, fazer gols e principalmente
alguns atletas que vêm nos dando alegria, que acabam indo para clubes. Hoje eu treino muito da gurizada mais nova também, né? Hoje a gente tem alguns exemplos de atletas que foram até pro Grêmio, Novo Hamburgo, Juventude, sabe? Que é uma coisa que deixa a gente muito feliz, que o pessoal às vezes pensa, pô, a gente tá trabalhando ali, fazendo só o nosso trabalho, mas não, a gente acaba criando um carinho pelos nossos atletas e ver essa evolução é só gratificante, e essa parte até mesmo da divulgação é uma parte para valorizar também o trabalho deles, né? Matheus, tu citaste ali de Portugal, né? Qual é a experiência que tu teve lá em Portugal? O que isso foi moldando para ti, né? Jogar, o que tanto diferencia, principalmente essa questão de preparação física? A gente vê que o futebol europeu o pessoal diz que o futebol europeu é muito diferente, o futebol brasileiro às vezes está muito atrás. Realmente é uma coisa assim? Como é que tu teve lá a questão prática, tática, física lá em Portugal? Com certeza, Ari. Principalmente na questão intensidade. Isso também é uma questão que eu falo muito para meus atletas. A questão da intensidade hoje em dia, o futebol pede isso e exige isso. Que é essa questão de intensidade o jogo inteiro. E lá foi uma das coisas que realmente, sabe, virou aquela teclinha assim na gente. Sempre joguei aqui no futebol brasileiro, passei por alguns estados assim, mas a ideologia sempre foi parecida, porque o jogador brasileiro ele é muito técnico, mas ele não foca tanto no preparo físico, na intensidade de jogo. O atleta aqui brasileiro normalmente ele tem na mente que ele vai fazer a diferença a qualquer momento e, sabe, uma hora vai aparecer a jogada individual que vai fazer a diferença. Hoje, já no futebol profissional principalmente, já mudou muito isso. Também com os conceitos de vários técnicos, né, da Europa que vieram para cá. Mas se eu te citar, principalmente a diferença que eu notei lá no futebol foi essa questão da intensidade, de fazer a diferença. Sobre o tempo que eu passei lá, eu joguei uma temporada em 2 clubes, que foi o Oliveirense e também no Lusitânia de Lourosa, que foi 2 temporadas. O Oliveirense estava na 3ª liga e o Lusitânia de Lourosa naquela temporada estava na 2ª. Agora, até se eu não me engano, na temporada passada acabou subindo para a 1ª. E foi uma experiência incrível, né? Foi um momento de uma realização de um sonho. Ainda tenho muitos sonhos, né? Mas esse foi um dos principais, porque quando a gente jogava, talvez um dos principais sonhos de cada atleta é um dia tu poder jogar na Europa, sabe? E essa aí, sem dúvida, foi uma das minhas maiores realizações, né? Matheus, como é que essa questão também foi para ti, vindo da saída do campo, futsal e essas preparações para ti, né? Que tu acaba jogando nos dois, no campo, pelo que eu vejo, tu é mais meia, né? E no futsal mais ala, né? Como é que também tu vai tentando adaptar isso tanto para ti e também para a questão dos treinos, né? Porque são 2 tipos de quadras locais totalmente diferentes e para tipo depois conseguir passar para esses atletas para eles saberem, né, o que precisa de preparo físico para cada um. Futsal mais pegado, campo mais dinâmico, mais tendo espaço, né, para jogar também. Sim, com certeza. É muita diferença, né, do campo para o salão. Primeiramente eu, né, nessa questão, sempre frisei muito o campo, sempre foi meu foco, o campo. Eu iniciei, tanto que desde que eu iniciei lá atrás, quando eu tinha 8 anos, minha primeira base foi no Internacional, que eu fiquei 2 anos lá, passei 5 anos pelo Novo Hamburgo, depois 2 temporadas em São Paulo, depois fui para Portugal e depois vim para cá, né, trabalhar para cá um pouquinho. Aí nesse tempo, futsal, para ser sincero, algumas competições amadoras, que naquele tempo tinha de categorias de base, dessas competições que tem até hoje em dia, sabe? Tem bastante, mas o meu foco sempre foi o campo. Quando eu vim pra cá, quando eu voltei e defini que eu queria ficar pra cá, sabe? Que a gente tinha ideia de querer trabalhar pra cá e estar junto da família também, que foi que começou a aparecer o futsal muito por conta de ser as principais competições daqui, né? Claro, tem bastante competição de campo, mas não tanto quanto futsal, né? Futsal é muito forte aqui na região e também um pouco para fora dela. Então foi onde a gente começou a jogar. Sempre jogava, claro, o horário, as brincadeiras de futsal, mas comecei a dar um foco principal quando a gente veio para cá, ao longo ali dos meus 19, 20 anos, sabe? Que comecei a participar mais com foco nisso, né? E aí hoje estamos despontando aí, estamos jogando, de vez em quando a gente faz uma brincadeirinha aí. Matheus, agora até pegando essa questão do futsal, me lembro de uma das primeiras vezes que eu te vi ainda, pessoal chamando Matheus Galhardo, né? Foi com a CAF na série bronze. Como é que foi pra ti aquela experiência, né? Um time que tinha boas valias ali, muitos jogadores locais, e vocês chegaram até umas partes bem decisivas da competição. E eu me lembro que teve uma rodada ali que teve até jogo no mesmo dia, tinha 2 jogos, tinha um jogo do time lá de Santana do Livramento, né?
Como é que foi pra você essa questão? Sendo que até o time aqui da nossa região acabou sendo campeão, como é que foi pra ti essa experiência? O que também agregou pra ti, pra até questão de conhecimento, divulgação, né, do teu trabalho, do teu futebol, futsal naquela época? Sim, com certeza. Até pegando esse gancho aí, eu vou dar uma brincada com o Serginho, que essa foi uma das primeiras vezes que o Serginho Sebastiano me chamou de Galhardo, que é aí que começou. Mas nessa competição a gente estava ali com a CAF, organizada pelo Michel e pelo Leco, que eles estavam tocando o projeto ali, né? E foi com certeza uma experiência bem bacana. Até nessa competição aí, foi em Tupandi, teve, se eu não me engano, 3 jogos naquele dia. A gente inventou uma equipe de fora. Santana do Livramento, acho que era. Provavelmente, era de longe, eu não lembro exatamente a cidade. E aí a gente enfrentou a equipe do bom de bola também, equipe muito qualificada, né? Dos meninos que todo mundo conhece aí da região, né? E foram grandes jogos ali, a gente conseguiu passar a CAF, que acredito que no CAI, assim, é uma das poucas equipes entre anos que conseguiu, né? Nesses últimos anos, chegar até uma semifinal estadual, né? De série bronze. Aí a gente acabou sendo eliminado por uma equipe de Lavras do Sul. Foi depois o finalista. Isso, que daí acabou sendo finalista quando os meninos de bom de bola. E sem sombra de dúvidas, toda a experiência é válida, né, Ari? Então aquela foi mais uma dessas bem bacana. E nessa competição teve um dos gols mais bonitos, que eu acho que tu tava naquele jogo, que foi aquele gol do Galvão, né? Como é que pra ti também foi essa experiência de ver aquele jogo ao vivo? E essa questão desses jogos ali, tudo no mesmo dia, como é que vocês se preparam pra isso, Matheus? Porque eu sei que às vezes vocês têm os horários que vocês jogam, os campeonatos que vocês jogam, e muitos desses teus atletas provavelmente estão nessas situações. Como é que tu tenta passar para eles estarem preparados, né? Porque às vezes a exigência é gigantesca, né? Às vezes é mais de um jogo por dia, né? Com certeza, né, Ari? Nessa questão, assim, de mais de jogos, assim, pega muito a questão da resistência, sabe? Que a gente trabalha muito com os nossos atletas. É uma questão que os nossos atletas, eles não gostam muito, né? Porque são treinamentos realmente puxados, que a gente exige bastante deles. Mas é uma frase que eu sempre comento com eles: a gente precisa perder o fôlego no treino para sobrar fôlego no jogo, que é uma coisa que é muito verdadeira e acontece nessa questão principalmente dos meninos mais novos e também, claro, dos adultos que jogam bastante competições, como tem bastante pela região. Normalmente tem 2, 3 jogos, às vezes até numa noite, né, ou num dia. Então a gente precisa estar bem preparado, né? Questão de resistência, de tu estar preparado para conseguir aguentar toda essa carga de jogos, né? Então é uma das coisas que a gente trabalha bastante no treinamento, claro, além de muita questão de força, porque a base da força é uma das grandes principais valias para a gente conseguir estar sobrevivendo a esse tipo de situação, né? Matheus, pegando agora também, antes até citou da questão do Casablanca, né? Como é que pra ti também vem sendo essa questão do Casa, né? Que tu tem nas categorias de base, tu e a Duda também estão nessa questão. Como é que pra ti tu também prepara-se pros garotos? Porque muitos deles às vezes estão numa iniciação, né? Não tem muito a questão tática, tem mais às vezes a questão ainda meio lúdica, né? Como é que vocês também fazem esses treinos preparados na questão do Casa, né? Sendo que muitas vezes jogam até competições, mas ainda não tendo ainda talvez uma consciência dessa questão. Como é que vocês também vão fazer essa preparação? Sim, a questão ali das crianças ali, principalmente do Casablanca, que hoje a gente atua, né, nas escolinhas sub-7, 9 e 11, aí já é uma coisa que foge bem da questão da preparação física, sabe? Eu, como no meu conceito, tenho a ideia, sabe, Ari, que principalmente nessas crianças mais novas, a gente tem que trabalhar principalmente a iniciação, sabe? Eles entenderem sobre o jogo, eles entenderem principalmente a parte técnica, de passe, de fundamento, de condução, de domínio, que é o que lá na frente vai fazer a grande diferença, sabe? É o que o nosso foco principal é trabalhar todas essas áreas dos fundamentos. E claro, começar também a passar um pouquinho de entendimento de jogo, que vai evoluindo a cada etapa, né? Sub-7, sub-9, sub-11, para quando eles chegarem um pouco mais acima de idade, já ter um entendimento maior sobre o jogo. E vem sendo uma experiência muito legal aqui com o presidente, né, o Jonifer, também o Ander, que ali ajuda bastante, a professora Duda, que também trabalha comigo. Vem sendo uma experiência bem legal ali, os meninos adoram, né? E se a gente sabe levar eles também levam a gente muito, muito bacana, muito legal. E, Matheus, eu vejo também pelas redes sociais e até... A gente pode até daqui a pouco me passar algumas imagens dessa questão do futevôlei, e vocês também têm beach. Também tem alguma coisa que vocês estão... Não, tá. Mais da questão do futevôlei em si, né? Que também tem tu, acho que é teu irmão e o Salenave. O Salenave e o João Vitor também. Como é que vocês também buscaram essa questão que vocês têm mais para meninas? É isso? Tem uma turma também, que a Duda também eu já vi que tá junto também. Como é que vocês fazem esses treinos também de um esporte que é muito divulgado, cada vez está sendo cada mais, a gente vê
pessoal aí jogando nas quadras e vocês também agora levando, né? Tu até me comentasse se tem alguma coisa que vocês estão querendo ver para Bom Princípio, Sim, né? vamos dizer. Como é que também já dá um spoiler Já aí do que aproveitar. pode ser falado e também esse esporte aí do beach, do vôlei de praia, né? Do futevôlei, isso aí, né? Não, perfeito, Ari. Até fico feliz de poder estar no teu espaço falando sobre. Até porque a gente vai iniciar o futebol em Bom Princípio, né? Aproveitando a oportunidade, a partir do dia 20 de agosto deste mês. A gente vai ter turmas masculinas e femininas, tá? De um esporte, assim, dos mais viciantes, que é o futebol, sabe, Ari? Que cresce muito durante o verão, mas que, sabe, é tão viciante que permanece durante o inverno. A gente vai estar atuando ali no espaço do Paulo Pegoraro. A gente ali já Perto convidou. da minha casa. Exatamente, ali no Rua centro. Rua das Rosas, Exatamente. Rua das Gerânios. Isso. Gerânios aqui. Que eu Localização boa, né? Aham. Pra quem quiser ir, ó, tá preparado. Aí esse esporte, Ari, é um esporte assim que vem crescendo muito, muito mesmo, nesses últimos anos, principalmente. E é um esporte que eu já atuo há 12 anos, sabe? Sempre fui apaixonado por esse esporte. E esse ano surgiu a oportunidade, através de alguns convites, de começar a trabalhar com isso. E aí tem sido muito gratificante, muito legal. Os treinos ali têm sido muito bacana. E o crescimento precisa chegar até a região, sabe, Ari? Se a gente for ver aqui na nossa região, aqui, em grande parte, ele ainda não chegou fortemente. E é o que a gente está trabalhando nessa ideia, juntamente com o Salenave, com o Douglas e com o João Vitor também, que vão estar com nós ali. A gente está trabalhando para trazer esse esporte forte agora, a partir do próximo mês ali já vai ser forte aqui em Bom Princípio também. E trabalhar para chegar no verão ali com a galera, assim, ó, com turmas bacanas. Inclusive, na verdade, as turmas já estão bem cheias, assim, tá sendo bem legal a procura. E conforme chegar o calor, né, chegar o verão, no esporte que é de praia, a tendência é só aumentar, né? Mas o que vocês passam, assim, nessa questão do futevôlei, Matheus? Mais questão fundamento, daqui a pouco podem ter campeonatos, qual é que são também as pretensões que vocês fazem, assim, tanto na questão do treino, daqui a pouco duplas que já vão começando a se destacar, daqui a pouco podem tentar alguma questão do campeonato mais pra frente? Sim, com certeza. Inclusive, a Eduarda já é uma que já está pensando em competições. Porque assim, a gente começou esse projeto, principalmente no feminino, que é onde eu tenho acompanhado mais de perto, por conta de o masculino ser no mesmo dia que eu trabalho aqui com meus treinamentos específicos, eu tenho acompanhado mais de perto o feminino ali, que eu tô à frente da turma. Muitas das meninas que chegaram, algumas nem jogavam futebol, não tinham muita noção de fundamento, nem de posicionamento. E hoje a gente vê jogando assim, é gratificante, realmente, porque as meninas já têm uma noção de espaço, uma noção de jogo assim, impressionante. Então a gente já tem algumas duplas, assim, principalmente no feminino ali, que já estão despontando e pretendem disputar competições, e a gente apoia, né? Também, aproveitando o gancho, a gente tem já a ideia de no próximo mês, ou ali por outubro, novembro, quando começar a esquentar um pouco mais, a gente fazer também um torneio interno entre as nossas E já te turmas. falo uma questão, canal Narrador Sorriso, me disponibilizo Obrigado. a estar junto, divulgar esse torneio e transmiti-lo também. Com certeza, e acredito que vai ser muito bacana ali, com certeza, porque a gente vai valorizar também todo o esforço delas, né? Porque teve meninos assim ali que nesse inverno não faltaram um treino, sabe? Dias que estavam 0 Frio graus. Não, a Eduarda da vida, 0 graus menos e estavam lá, sabe? De tão viciante que é esse esporte, de tão bacana que vem sendo o treino. A gente juntou assim uma turma bem legal e acredito que agora nesse verão vai ser ainda melhor. Matheus, essa questão ali, que nem tu falaste dos fundamentos e tal, mas a gente vê que o futebol ele é um esporte que ele engloba muitos, né? Porque tem tanta questão do domínio, a questão, como é que também, o que tu tenta expor, né? Claro, muitas não tinham toda essa consciência ainda, mas para que daqui a pouco possam, né? Como tu disse, estão querendo já disputar campeonatos, e aí essa preparação daqui a pouco vai começar a ser um pouco mais diferenciada também. Não, com certeza, Ari. O futevôlei ele é um esporte muito diferente da questão do futebol, por exemplo, sabe? É o que eu sempre explico para elas. Futevôlei é muita prática, mas também é a noção de coordenação de tu fazer o movimento da forma correta, sabe? Porque muitas vezes tu vai fazer o movimento da chapa, só que teus braços vão estar para baixo, não vai sair da forma correta. Então são bastante movimentos que tu tem que fazer em conjunto para sair o movimento certo no futevôlei. E isso só acontece com a prática, com a repetição de movimento.
Então é uma coisa que eu puxo bastante elas, incomodo na tecla, principalmente o braço pro alto, o movimento do equilíbrio, trabalho bastante com elas, só que é só assim que elas vão acabar evoluindo, né? Principalmente a questão da evolução da parte técnica, ela vem com essa questão do movimento correto. Então, tu fazendo o movimento correto no futebol e com a prática, o movimento vai sair 100% com a prática. E um esporte que nem tu citasse ali, Matheus, na tua frase, coletivo, né? Porque tu não joga sozinho, né? Tu depende, daqui a pouco um atacar mais, outro defender mais, né? Como é que também tu vai passando essa questão da coletividade para elas, né? Ah, não é só alguém que vai decidir o jogo, né? Pode daqui a pouco no ataque, mas e a defesa se fica cobertor curto, né? Não, com certeza, Ari. E isso até é bacana tu abranger essa situação, que foi algo que eu falei para elas até no último treino. Nesse primeiro momento a gente trabalha bastante a questão do fundamento, porque as meninas ali, a maioria, elas eram bem cruas, assim, iniciando bem no futebol, então a gente trabalhou muito a questão do fundamento com elas e de posicionamento em quadro. A partir do momento que elas vão evoluindo, que elas vão começando a ter uma noção maior do treinamento, a gente começa a trabalhar essa questão exatamente. Não parece, né, porque é um espaço tão curto, mas o futebol tem muita tática, tem muita situação que tu tem que trabalhar com a tua dupla. Sabe? Então é muito importante a questão do teu parceiro estar jogando em conjunto contigo, porque tem muitos momentos que a gente está enfrentando uma dupla e a dupla é qualificada, tu vai ter que usar muito da tua tática de jogo com a tua dupla. Então, não te cortando agora, mas pegando até, relembrando uma questão. Nas Olimpíadas agora, a gente viu a Ana Patrícia, que ela tinha muita jogada do futebol, né? Ela e a Duda, né? A dupla que foi campeã olímpica, se inspiraram muito e daqui a pouco até jogadas que você pode até colocar para treino, né, Matheus? Sim, com certeza. E é até bacana, né? É um esporte de vôlei de praia. A gente quer que um dia o futebol chegue a ser umas Olimpíadas também, né? E acredito que vai, pelo crescimento que ele vem tendo, um dia, quem sabe, chegue. E com certeza, as meninas ali, deu pra ver que elas também provavelmente praticam, né? Por conta de alguns movimentos que a gente percebe que vem do futebol. E até no próprio vôlei de praia, em diversos momentos, assim, acaba sendo muito importante utilizar, né? E é uma coisa que futevôlei e vôlei de praia andam muito juntos. Esporte de praia, esporte em dupla. E daí o futevôlei, querendo ou não, é um pouquinho mais difícil, mas que com o tempo também vai pegando. E como é que funciona essa questão regra, assim, Matheus? Até quantos pontos? Como é que funciona a questão da dupla? Até para o pessoal que está acompanhando aqui daqui a pouco se interessa, que pudesse nos passar um pouquinho da questão regra, assim, como é que funciona do futebol. Sim, com certeza. Pra ser sincero, questão regra do jogo, só não pode pegar com o braço. Aí é um dos principais. Tu pode dar 3 toques, né, com o teu atleta, só que cada um só pode dar 1, né? Aí, principalmente na questão quadra, na questão jogo de pontuação, varia muito das competições. Nas questões de pontuação oficial, normalmente o jogo vai até 21, outras competições como o Brasileirão, agora que está tendo, se não me engano, vai até 25 pontos. E aí tem as competições aqui, que a gente tem na região nem tanto, um pouco mais para lá, pro lado de Lajeado, Teutônia, que a gente até jogou há alguns tempos, que daí eles fazem mais sets e fazem um pouco reduzidos os pontos. Normalmente pontos até 15, assim, varia muito da competição e como funciona a organização da competição. Matheus, você citaste uma questão interessante ali, a gente se falou em Olimpíadas. Tu acha que o futsal daqui a pouco entraria numa Olimpíada e teria que estar por quê? Tu citaste, e a gente já viu muitos jogadores citando que é a base, né? Às vezes não tem tanto um campo, o futsal é mais fácil tu arrumar 10, 12, né? Para conseguir fazer ali os times. E tu acha que daqui a pouco vai chegar um momento que vai chegar e que merece estar numa Olimpíadas, ter mais divulgação nessa questão também? Pra ser sincero, Ari, eu não sei nem como não está ainda, né? Sinceramente, porque é um esporte... Tu sabe melhor que ninguém, né, Ari? Tu tá sempre nessa questão das transmissões aí, tu vê o quanto é emocionante esse esporte, o quanto a todo momento ele pode mudar um jogo de uma hora para outra, e o quanto esse esporte move tantas pessoas, né? Tantas pessoas que hoje vivem disso, que trabalham disso, que, sabe, são apaixonados por esse esporte. E o futsal, querendo ou não, hoje em dia vem crescendo muito, mas sabe que de uma expansão incrível, assim, sabe? Então eu acredito que não vai demorar muito para ele estar nas Olimpíadas, não, porque o pessoal já tá cobrando, né? E, sabe, em questão de merecimento é enorme ela tá lá, né? Matheus, vamos no momento também recados, né? Para ti, a importância de ter uma parceira, que nem a Duda,
que tá junto contigo, a gente vê quantos que vocês estão juntos no caso, estão juntos nessa questão também do futebol. É importante ter uma namorada que tá junto contigo, que te apoia, que te incentiva, que tá aí para que precisa, né, para ti de ter essa pessoa que também tá, né, estudando na mesma área que tu já é formado, né, e com certeza ela deve se inspirar muito em ti e tu nela, né. Não, com certeza, né? Agora vai para aquele momento paixão, né? Fazer a média, fazer a média. Mas sinceramente, a Duda é uma pessoa assim sem palavras pra mim. Quando a gente iniciou o nosso relacionamento há 4 anos atrás, a gente sempre teve um foco assim nas mesmas ideias, sabe? Foi uma das coisas que me fez ver diferente, sabe? Achar uma pessoa que pensava igual a mim, que tinha os mesmos objetivos, que tinha as mesmas ideias. E hoje em dia, assim, sabe, Ari, tudo isso que a gente pensava há muito tempo atrás, hoje a gente felizmente está conquistando, sabe? Conquistando juntos também, né? Hoje a gente trabalha junto já no Casablanca, a gente está com um projeto muito legal para ano que vem, que eu ainda não posso falar o que é, mas só que eu vou deixar para anunciar aqui, Ari, quando tiver uma oportunidade. E também, claro, nos treinamentos ali ela tá sempre me ajudando, inclusive até com uma lesão que eu tive há pouco tempo, que eu tive um problema no tornozelo, tava ela aqui me ajudando a dar os treinos, assim como é durante toda a vida, né? Quando ela precisa de alguma coisa, eu tô sempre auxiliando ela, quando eu preciso de alguma coisa, ela tá sempre me auxiliando. Então não é só um amor assim que com certeza tem depois de um relacionamento tão grande, mas é uma parceria assim, uma cumplicidade que é enorme mesmo. Matheus, a gente encaminhando-nos para a parte mais final dessa entrevista, o que tu olhando assim para aquele Matheus que lá com seus 6, 7, 8 anos, que nem tu citastes, né, tinha sonhos, via muitas situações acontecendo, o que tu, se pudesse ter olhar para aquele Matheus e dissesse, se pudesse trazer uma mensagem para ele nos momentos das indecisões, das incertezas, o que tu falaria e quais são teus planos futuros aí que tu pode revelar-nos, meu querido amigo? Sim, com certeza, Ari. Sabe, olhando para aquele menino lá de trás, assim, com certeza a felicidade é enorme, né? De saber onde eu tô hoje. Porque realmente há muito tempo já eu sonhava em talvez ter uma oportunidade que eu tô tendo hoje, todos esses anos de estudos. Eu já almejava um dia ter o meu próprio espaço, poder fazer os meus treinamentos. E hoje, felizmente, vem dando muito certo, sabe, Ari? Claro que a gente sonha ainda com aumentar ainda mais, sabe? Crescer ainda mais o número de alunos, crescer o espaço, crescer as oportunidades. Mas a gente está correndo atrás disso, sabe? Então, projetos futuros com certeza são vários. Tem um principal aí que é um dia, claro, ter o meu próprio espaço de centro de treinamentos, onde a gente possa fazer tanto os treinamentos específicos como os treinamentos de futebol. E é uma coisa que a gente já está começando a trabalhar em cima, então nunca parado, né? Sempre andando, né? E claro, né? Um dia ter essa marca, né? Que é a MS10 hoje, né? Ser conhecida não só a região, né? Mas ainda maior, quem sabe um dia. Matheus, qual é que são os dias, horários que tem os treinos para quem se interessa, cidades, né? Vocês estão em São Sebastião do Caí, Bom Princípio também. Qual é que são os dias, horários e cidades que acontecem os treinos aí, meu irmão? Sim, até já ficou o convite, né? Para quem precisa aí de um preparador físico, quem quer ficar com o físico em dia, como eu te falei antes, quem quer conciliar sua técnica e sobrar nos jogos com a preparação física junto, pode me procurar. A gente está com os treinamentos hoje em Bom Princípio nas segundas e quartas-feiras aí no dia todo. Durante todo o dia a gente está aqui. Em São Sebastião do Caí a gente está no espaço da Varsa Society, nas terças e quintas ali pela manhã e tarde. Amanhã a gente tem uma turma bem bacana, às 6h15 da manhã até às 7h15. E também tem uma turma dos mais novos ali das 9 às 10 da manhã. E também estamos na tarde ali, também com uma turma dos mais novos às 3 da tarde. E com uma turma ali de adultos das 4 às 5 da tarde. Matheus, querido amigo, querido irmão, uma alegria imensurável poder conhecer um pouco mais dessa tua história. A gente se conhece há tanto tempo, mas muitas questões eu nunca sabia. E que Deus sempre possa te abençoar teus projetos. Conta sempre aqui com o canal Narrador Sorriso, a gente estamos juntos. E no que tu precisar, só contatar, que a gente está aqui para ajudar, te divulgar. Essa questão aí que eu falei do futevôlei, vamos fazer uma transmissão, show aí, a gente vem mantendo sempre esse nosso padrão. Precisar da gente, estamos aqui. Que Deus sempre possa estar te abençoando, a ti, a tua família e todos os teus projetos, meu irmão. Não, com certeza, Rei. Como eu falei lá no começo da transmissão, cara, pra mim é um prazer estar contigo. Tanto pela tua pessoa, tu sabe, sem palavras, sempre falei pra ti isso também, da tua índole, né? Mas também é muito bacana a gente estar podendo divulgar um espaço no teu espaço. Me deixa realmente muito feliz de estar contigo.
E acredito que essa parceria tem muito a vingar ainda, tá? Vou te incomodar um pouquinho mais, acho que vai ter muito sucesso aí nessa dupla aí. Deus quiser. Amigos que estão aqui, já estamos finalizando então essa entrevista com o nosso querido Matheus Santos, o MS10, grande Matheus Santos. Se você que precisa aí, como o Matheus falou, quer ficar preparado, quer sobrar nos jogos, sobrar nos treinos, vem aqui no Matheus. Contate ele, a gente vai colocar aqui depois todos os contatos. Matheus me passa certinho pra gente contatar. Ficou ali os horários que ele tem os treinos. Inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe. A gente está aqui para ajudar a divulgar os trabalhos tão bonitos como é esse trabalho do Matheus. E agora vamos deixar passando mais algumas imagens aí dos treinos que acontecem aqui, que a gente vê aqui em Bom Princípio, acompanhar. Até uma próxima, querendo Deus, irá de querer. Beijo e gratidão em seus corações, amigos conectados conosco no canal Narrador Sorriso. Até a próxima.